Você treina, se esforça, faz o máximo que puder e não está tendo resultado. Será que é o treino? Será que é a dieta? O que está errado? Na verdade, não é o treino em si que muda o shape, e sim o estímulo certo, de forma progressiva. E aí você vai e diz treina pesado, mas você está fazendo o mesmo peso, com as mesmas repetições. Então você vai ficar do mesmo jeito. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que é sobrecarga progressiva, 6 formas reais de aplicar essa metodologia para você ter resultado toda semana, os erros que acabam com o seu resultado, que anulam o processo quando você está fazendo tudo certo, e como é que o corpo responde biologicamente a todo o estímulo quando ele é bem aplicado. E como planejar tudo isso de forma prática, treino após treino. Então, se seu corpo travou e você parou de ter resultado, esse vídeo vai te mostrar tanto o motivo quanto a solução. Então fica até o final que vou te mostrar opções que você pode ter para resolver de vez isso com 100% de certeza. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que é sobrecarga progressiva? Basicamente é mais 1 quilo, mais uma repetição, mais uma série ou mais 1 segundo de estímulo na última série de cada exercício em relação à última vez que você fez. Ou seja, basicamente é você evoluir de um treino para o outro. E não precisa ser só carga, pode ser também os outros 3. E ele é o princípio número 1 da hipertrofia. Ou seja, se você fizer isso, você vai crescer. Então, se isso é o que você precisa para ganhar massa. Só que tudo que você faz na vida é para chegar na hora do treino e conseguir sobrecarga progressiva. Então, onde que a maioria erra? Se você repete o mesmo treino toda semana, com o mesmo peso e repetições, mesmo que esteja difícil, você não vai evoluir. Seu corpo não importa se está difícil ou não. Ele importa o estímulo que você está dando para ele. E se for igual, se não for uma ameaça ao corpo, ele não vai evoluir, não vai ganhar massa. E aí o que acontece sem sobrecarga? Você mantém o corpo do mesmo jeito. E aí você não evolui. E agora no bloco 2 vamos mostrar 6 formas de fazer a sobrecarga progressiva. Que além das 4 que eu falei, ainda tem mais 2. A primeira coisa é aumentar a carga. É a forma mais eficiente. Mais carga mexe numa coisa chamada receptor de tensão mecânica. E isso faz o músculo hipertrofiar. É o que mais faz o músculo hipertrofiar. Então, a melhor forma de você evoluir é aumentando a carga. Segunda opção, aumentando o número de repetições. Como nem sempre é possível aumentar a carga, aí você pode aumentar também o número de repetições. Isso também vai te dar um crescimento, uma evolução. Terceira coisa, aumentar o volume total. Por quê? Você aumentar o seu tempo de treino. Mas cuidado, se você aumentar, você vai ter que ir mantendo isso. Ou seja, se você está treinando 1 hora e meia e não tem mais tempo de treinar, você aumentar para 2 horas uma vez e depois voltar para 1 hora e meia, pode não ser tão interessante. Então, muito cuidado com essa sobrecarga aí. Número 4, esse eu não curto muito, mas reduzir o tempo de descanso. Se você, no mesmo tempo que você treina, conseguir fazer mais séries, mais peso, mais repetições, você vai conseguir também dar um dano maior. Só que muitas vezes isso é muito mais difícil, porque você recupera o suficiente para você evoluir no treino, para você pegar mais carga, para fazer mais repetição. Se você diminuir seu descanso, é muito provável que você não consiga aumentar. Então, você pode se sabotar fazendo isso. Acabar baixando a carga, porque não consegue aguentar por causa do tempo de estímulo, do tempo de descanso. Quinta opção, aumentar a amplitude do movimento. Ou seja, às vezes você aumentou muita carga, e aí você está fazendo, só que não está fazendo tão bem quanto você fazia antes. Você vai hipertrofiar? Sim, porque você está aumentando mais a carga. E a carga é o principal para crescer. Por isso você vê muita gente treinando errado, só que grande, crescendo. Carga é o principal, só que melhorar a amplitude é muito interessante em alguns casos também. Principalmente se você está piorando a execução do seu movimento. Isso vale também para esticar mais, subir mais. Então, dependendo do exercício, pode ser muito interessante. Sexta coisa, melhorar o tempo sob tensão. Não é exatamente amplitude, é você fazer mais lento, por exemplo. Então você vai ter maior tempo ali de tensão, de contração. Ou você dominar o peso, de forma que você consiga controlar ele e sentir mais o seu músculo com a carga maior do que você fazia antes. É ideal quando você atinge um limite de carga, e aí você quer dominar esse peso.
E aí, em vez de você sair aumentando que nem louco, você mantém o peso e aí começa a dominar ele, fazer mais lento, com mais tempo de contração e mais concentrado. É muito interessante também. Tem muitas formas de evoluir. Mas qual é a melhor forma, Breno? Se for escolher uma, carga, melhor e mais eficiente. Se não der, as outras. As outras entram como opções para você continuar evoluindo. Muitas vezes ficar só subindo a carga é completamente inviável. Lesão articular, às vezes está muito pesado, entendeu? Você já não compensa mais subir tanta carga. Se você pegar muito peso, por exemplo. Então, às vezes você compensa aperfeiçoar todas as outras para você evoluir mais do que tentar subir mais a carga. Por exemplo, se você pega 80 de cada lado no agachamento, é muito mais jogo você dominar esse peso e melhorar todas as outras variáveis do que sair aumentando para 90 ou 100. Porque acima disso começa a se tornar bem lesivo o agachamento para o joelho, para lombar, quadril. Então, tem que ter maior cuidado. Então, dominar o peso ali é mais interessante, nesse caso. Só que você pega 20 de cada lado, é muito mais jogo tu aumentar a carga, por exemplo. Então, vamos para o bloco 3. Muita gente vai ver o vídeo e vai falar: não, vou aumentar a carga de qualquer jeito. Só que aí a execução fica muito ruim. E aí tem uma super compensação, tipo, execução e peso. Se tiver mais ou menos os dois subindo, aí beleza. Só que se você ficar muito ruim a execução para subir a carga, você não vai estar direcionando para o músculo que você quer. Então isso pode atrapalhar muito. Ou seja, é um falso diagnóstico de que você está evoluindo, que na verdade você não está. Então muito cuidado. Ficar subindo a carga todo treino não vai dar bom. O que que você faz? Tu sobe um treino, domina as outras técnicas, repetições, séries, tensão, forma de execução, amplitude, e aí você aumenta de novo a carga. E aí fica top. Segundo erro, não descansar direito entre as séries. Para pegar pesado, você tem que descansar. Não tem como. Então, eu estou falando de 2 a 3 minutos. Muita gente não faz isso porque não tem tempo suficiente para ficar fazendo isso. Mas seria o ideal. Se você tivesse tempo livre suficiente para treinar quanto tempo você quisesse, seria muito interessante você descansar 3 minutos por série, para você pegar o máximo de peso possível. Número 3, executar mal, começar a diminuir a amplitude, a ter uma tensão menor, a tentar forçar ali a mesma carga de repetição, sendo que você não está conseguindo. Isso pode dar a falsa impressão que você está evoluindo. Muito cuidado. Número 4, o sistema nervoso ele vai se esgotando com o treino pesado. Então você não consegue subir carga infinitamente, evoluir toda semana infinitamente. Você vai ter que fazer uma periodização e parar em algum momento. Fazer um descanso, uma retirada estratégica para você posteriormente continuar evoluindo. 5, tanto variar o treino de mais quanto variar de menos. Pode ser mais agachamento é o principal e não sei o quê. Mas às vezes tirar ele é melhor para você evoluir nele. Porque você melhora todas as outras partes necessárias, periféricas, né? Para você evoluir o peso no agachamento, por exemplo. Então nem sempre é bom você manter o exercício para sempre na sua rotina. Parar um pouquinho ele para o corpo dar uma desacostumada pode ser bom. Então, varia os exercícios, só que não sempre. Quando você estiver totalmente estagnado, tô lá, pegando agachamento. Um mês com o mesmo peso e repetição, não consigo evoluir. Pô, vou fazer um agachamento sumô, vou trocar para um leg press ou alguma coisa que eu não faço, um hack 45. Então isso é maneiro. Isso pode dar muito bom. 4. O que que acontece no corpo quando você treina? Quando faz a sobrecarga mesmo, de fato, dá o estímulo certo. Primeira coisa, o músculo sofre microdanos, microlesões. E o que que isso faz? Estimula o músculo a se regenerar maior. Só que isso só é válido se for um estímulo que ameaça ele, ou seja, algo que ele não conhecia antes. Por isso que você tem que evoluir mais do que você fez no último treino. E aí, quando o corpo percebe esse dano, ele começa a produzir mais hormônios para poder aumentar a síntese proteica, começa a puxar mais nutrientes para dentro do músculo, tanto glicose quanto aminoácidos, fazendo síntese proteica para regenerar aquilo lá, aquele dano. E esse crescimento vem em resposta ao dano que você causou, ou seja, se você fizer um estímulo com pouca carga, o seu corpo não vai reagir dessa forma. Ele não vai querer ganhar mais do que tinha antes. Ele vai reconstruir o músculo do mesmo jeito. E aí, 3. Com a alimentação, tudo certinho, o músculo vai se reconstruindo mais forte. E a dieta é como se fosse o tijolo e o sono é como se fosse o pedreiro.
E aí você une tudo, vai dando o que ele precisa e o corpo vai e te dá o que você precisa também, o que você quer. E 4, uma coisa muito legal, que você dando esse estímulo, esse dano, você consegue não só hipertrofiar, mas sentir mais volume muscular. Você consegue também ficar mais forte, consciência corporal de sentir a musculatura, ter mais conexão nela. E sem falar que, pô, tendo resultados, né? Motivação, estoura. Número 5, o mais legal disso tudo é você ganhando mais massa, o seu metabolismo acelera junto, fica mais fácil queimar gordura. Então, e você pode comer mais. Então, perfeito, né? Então, todo esse processo só acontece quando todas as variáveis estão no lugar. Só acontece durante o sono, a recuperação. Não dormiu direito, não vai se recuperar direito. Tem nutriente necessário? Se não tiver, não vai se recuperar direito. Não causou dano suficiente? Infelizmente, não vai crescer o músculo. Só vai se recuperar do tamanho que ele estava antes. Então, é basicamente isso. Tudo tem que estar em ordem para você evoluir. Como é um processo que exige muitas variáveis a favor, ele acaba sendo lento, porque as pessoas não conseguem fazer tudo certo. Elas têm uma vida, fazem um monte de coisa, têm estresse, dormem mal, saem da dieta, comem fora. Então, tudo isso vai influenciar para você não evoluir. E agora, bloco 5. O que que você faz quando a carga para de aumentar? Primeiro, existe um limite físico e neural. O sistema nervoso se compromete, suas articulações começam a ter dano. Então você vai até certo ponto e conforme sua força vai aumentando e a carga que você pega vai aumentando, o dano vai ficando maior. Então vai chegando o seu limite ali, o seu limite atual. E aí você travado por várias semanas, é hora de mudar o estímulo. E aí você tem várias opções, que são aquelas técnicas que eu falei. Você pode aumentar a repetição, você pode aumentar a quantidade de séries, você pode diminuir o descanso, melhorar sua execução, amplitude, aumentar o tempo de estímulo. Então, tem muitas coisas que você pode fazer para evoluir, que não é caro. 3. Existem muitas técnicas avançadas que você pode usar para aumentar a quantidade de estímulo sem você precisar aumentar a carga também, como rest pause, drop set, cluster set, aí tem conjugado, tem pré-exaustão, tem isometria. E todas elas têm algum tipo de benefício. E aí o ideal é você ver o que que compensa para você usar no seu caso. E aí pode ser um pouco mais de intensidade, pode ser um pouco mais de corte. Você quer moldar o seu músculo, desenhar ele, você quer ganhar volume. Então, todos os detalhes aí tem muita ciência envolvida por trás, né? Que isso é um assunto para outro vídeo. 4, você tem que ter uma periodização, algum tipo de inteligência por trás do seu treino, para você ter uma base do que você tem que seguir. Porque se você fazer do seu jeito e, tipo, vou tentar aumentar peso e é isso, é muita chance de não dar bom, porque você, sem o controle dessas variáveis, você fica à mercê da sorte. E ninguém bota shape na sorte, não tem como. É muito difícil o processo, então, se a pessoa não tiver uma dedicação mínima ali, um personal ou algum instruindo, algum planejamento pronto, né, de periodização, alguma coisa, vai ser difícil demais. Número 5, ouça seu corpo. Cuidado. Dor articular, dor no cotovelo. Pô, meu ombro tá doendo aqui, mas eu vou dar aquela forçada. Então, tipo, o corpo tá dando sinais, entende? Talvez não seja melhor você fazer uma semaninha de pausa, de deload. Deload é a semana que a gente para de treinar pesado para recuperar os tendões, articulações, sistema nervoso, tudo. Cada 8 a 12 semanas você tem que fazer. Então, cuidado. Pare de ficar ouvindo sempre de "é obrigado a subir a carga", não sei o quê. Faz o que deve ser feito para você evoluir. Seu shape, suas regras. Então, vamos para o bloco 6. Como montar na prática uma progressão mesmo, uma periodização que funciona. Vou dar alguns exemplos aqui para dar uma luz, mas não vou nada demais. Primeira coisa, não é para subir carga toda semana. Você pensa, mas analisa tudo primeiro. Tem um modelozinho legal, 3 mais 1, que eu vou deixar aqui. Basicamente, essa primeira semana você testa a carga, aí na segunda você aumenta as repetições, e aí na terceira você volta à carga máxima e tenta mais repetições que estava antes. E aí na quarta semana você volta à carga anterior, só que melhora todo o resto, execução e começa a dominar essa carga. 3, é legal você manter uma estratégia. Os músculos, os exercícios mais compostos, tipo supino, agachamento, etc., você pode botar mais peso e focar em subir carga mesmo. Eles vão pegar todos os músculos de qualquer forma. Mas nas máquinas, que são mais direcionadas, você pode focar mais na execução do movimento. Isso
pode ser mais produtivo para o que ela serve. Os exercícios compostos servem para ganhar mais massa e construir músculo de fato mesmo, e as máquinas servem para criar mais desenho, porque elas têm uma biomecânica mais facilitada ali. Então elas usam menos músculos do que os exercícios compostos. Número 4, tenha um caderninho de treino ou alguma coisa anotada, um bloco de notas ou no celular, para você saber o que está acontecendo, o que você está fazendo, qual o seu limite, quantas repetições você faz. Porque, cara, por experiência própria. E mesmo eu focadão no treino, chegava na outra semana, eu não lembrava a quantidade de repetições que eu pegava. Às vezes até lembrava a carga. Mas aí não tinha certeza se tinha feito 6 ou 8 ou 7, entendeu? Às vezes tinha uma ajudinha, então não contava ou contava. Então, se você não anotar, você vai esquecer, pode ter certeza. 5. Fique atento aos sinais que você está evoluindo. Fique mais tranquilo com você mesmo, não se cobre tanto. Se você está com a mesma carga, só que está dominando mais o peso, você está evoluindo. Se está fazendo mais repetições com o mesmo peso, você também está evoluindo. Nem sempre é para você aumentar a carga. Só que carga é o melhor indicador, a melhor coisa para aumentar. Tenha em mente isso. E aqui, bloco 7, vou te dar 5 dicas muito importantes, que posso ter falado antes, mas eu vou frisar aqui, porque vai ser o diferencial para o seu resultado. Primeiro, a força sem controle do movimento aleatório não é evolução. Então, você tem que ter consistência, causar o estímulo certo para você realmente mandar ali o que precisa ser feito no músculo alvo. Segundo, não é sempre sobre treinar mais, é sobre treinar melhor. Isso vai de 3 pilares: o planejamento do seu treino, o registro do seu treino para você controlar as variáveis e a progressão do seu treino, a evolução. Se você conseguir esses 3, com certeza você vai evoluir. Esse é o segredo para ter um shape diferenciado. Terceiro, constância. Tem estratégia, vai fazer você estagnar, porque se você não tiver um direcionamento ali, você não vai conseguir ir aumentando a carga, entende? Porque você está fazendo nada direito. E quer aumentar a carga é muito difícil. Então as pessoas ficam presas nisso meses. Se não levar um pouquinho a sério de planejamento, registro e progressão, é muito difícil evoluir. E você só precisa evoluir 1 quilo por treino, se você quiser. E aí já é mais que suficiente. Imagina, evoluir 1 quilo por treino, em um ano você aumentaria 50 quilos no exercício. Entendeu? 1 quilo por semana é muito. Ou seja, é muito interessante se você conseguir fazer isso. 4. Esse pode ser o mais importante de todos. Sobrecarga é mentalidade. Ou seja, às vezes você tem a força para levantar aquilo, só que você acha que não consegue. E aí sua mente já bloqueia as fibras musculares para você contrair menos. Então você instintivamente já se sabota. E pelo contrário, se você se molda sua mente ali para você, eu vou conseguir de qualquer jeito, mesmo que eu nunca tinha feito antes, alguma coisa assim, você vai e consegue com muito mais facilidade, entendeu? Então é muito mentalidade de aumentar a carga, de se desafiar, de ir além. Então, não é papo de coach, não. Isso é muito importante, cara. Porque nem sempre você vai sentir a segurança necessária para evoluir, para fazer mais. E 5, meu amigo, paciência. Porque ganhar massa demora muito. É muita variável contrária e muita variável que precisa a favor para você ganhar massa. Então, tudo depende da sua progressão. A progressão não consegue toda semana, porque muita coisa acontece na vida. Mas se você conseguir focar nisso, você vai evoluir muito rápido, muito rápido. Então, todo mundo vai falar que você ou tem genética ou toma bomba. Se você usar esses macetes aqui que eu falei hoje. E bloco 8. Como é que eu posso acelerar o resultado agora? Eu tenho duas opções. A primeira é uma estrutura de dieta que eu tenho. Você pode montar a dieta com os alimentos que você gosta, sem precisar nada, porque eu calculei por peso. Então é só você analisar seu peso lá e seu metabolismo. Você sabe o que comer em cada refeição, quanto que você tem que comer. Aí você monta tudo que você gosta. Já tem uma estrutura pronta, uma tabela pronta de alimentos. Então você não precisa ficar calculando, é muito mais fácil, simples. E eu encaixei estratégia de ciclo de carboidrato, estratégia de refeed, ou seja, você consegue 2 refeições no final de semana. E eu botei a caloria semanal, exatamente quanto você precisa comer cada refeição e por dia, para você seguir o protocolo certinho de emagrecimento e ter resultado sem estagnar. Isso, ele se chama dieta fácil. E junto com ele tem o treino fácil. Peguei 300 modelos de treino, a maioria tem um monte de periodização diferente, que eu nem sei, porque eu fui usando com os alunos ao longo de 11 anos.
Eu peguei esses 300 treinos que eu fiz e botei lá para você usar. Então você tem um vídeo explicando como você escolhe seu treino e aí você consegue escolher o melhor para você. Quero focar em perna, tem lá 50 treinos focados em perna. Aí você vai escolhendo, vê o melhor, periodização maneira e tal, tudo bonitinho, e joga para você, entendeu? E o link tá aqui embaixo, custa menos de R$ 10 por mês, então absurdamente barato e entrega muito. Segunda opção é acompanhamento. Ajustes semanais para analisar todo o resultado e ver o que está acontecendo. Se está subindo carga, se você está evoluindo de shape. Tanto de dieta, treino, tudo. Suporte todo dia online se precisar, tudo estruturado, treino, periodização, para você ter garantia que você vai evoluir. Acompanhamento para você ter certeza que vai evoluir. Mas tem toda uma atenção maior, um suporte para isso. Então, isso aqui é para realmente quem quer seguir o negócio, fazer acontecer, ter resultado. Com as melhores estratégias que tem na atualidade para você aplicar. E se você tiver dúvida, pode chamar no WhatsApp também. Tem um link na descrição. Pode ir no site de consultoria, clica lá que vai me chamar no WhatsApp. E eu posso ver para você qual é a melhor opção também, conversar contigo, analisar seu caso se precisar. Ah, esqueci de pedir para dar aquele like e inscrever se você quiser mais vídeos como esse, para você aprender cada vez mais. Então, se você tem 5 coisas desse vídeo que eu quero que você saia daqui com isso na cabeça, vai ser: se você for treinar sem pensar em sobrecarga progressiva, é como se você estivesse correndo na esteira. Você não sai do lugar e continua se cansando sempre. Então, a chance de você evoluir fazendo aleatoriamente e rezando para Deus para ganhar massa é muito difícil. E é por isso que todo mundo fica do mesmo jeito. Porque eles não aplicam estratégia. Eles só vão malhar e acham que um dia vão crescer por causa disso. Segundo, a diferença de treinar e evoluir está na intenção e na execução. Um cara com estratégia pode ter a pior genética, só que ele fazendo certinho, ele vai evoluindo ao longo do tempo e cada vez mais, até que ele vê que realmente não tinha a genética ruim. Era só falta de consistência e habilidade, de estratégia ali mesmo. Terceira coisa, o erro não está no seu esforço. Tem gente que se esforça demais, só que sem estratégia. E aí ele se esforça à toa, porque não consegue evoluir a carga, mesmo se esforçando muito, dando a vida ali nos treinos, só que não tem nutriente suficiente. Ou então está estagnado, o corpo não consegue ganhar mais força, aí não sabe o que fazer. Lembre-se que às vezes você tem que dar 2 passos para trás para dar 4 passos para frente. 4, a solução não é fazer mais, é fazer certo. Então eu te dei 2 opções aí, ó, de dieta, treino fácil e de acompanhamento que, se você não tiver conseguindo evoluir, com certeza desse jeito você vai. Então, você tem um caminho que funciona. Então, eu estou te dando essa opção aqui. 5, você já sabe tudo isso que eu falei no vídeo. Se você for para academia e ignorar, você sabe que está ignorando, que você não vai evoluir se não fizer direito. Então, você tem que ter isso em mente, porque isso tem que te incomodar, a ponto de você querer começar a dar a registrada, pensar um pouquinho na estratégia, que aí, ó, as coisas fluem e você continua sua vida normal, só que na hora que você vai treinar, tu pega o papel lá, o que está registrado e faz o que tem que ser feito. Não precisa ficar pensando, pesquisando, fazendo um monte de coisa. Só pegar um negócio pronto ali, maneiro, pô, vou aplicar isso aqui. Legal. E aí você vai viver sua vida. Quando for treinar, você aplica. Não precisa gastar tempo com isso. Então já se inscreve no canal aí, dá aquele like. Até a próxima.